Olá, você que me acompanha aqui no canal O Curso da História, eu sou o professor Jeová Canhete. Hoje nós vamos falar de um assunto de suma relevância, não só para os seus estudos, mas para o seu entendimento, da história recente do seu país, do nosso país, da história do Brasil, que é o capítulo sobre a ditadura militar brasileira, certo? Muito bem, recentemente o país tem passado por uma onda neoconservadora que se apropriou do poder, inclusive de forma democrática, chegou ao poder, mas junto com essa onda neoconservadora surgiram alguns elementos que vieram juntos, como por exemplo o chamado revisionismo histórico. Além do relativismo, você tem nessa nova onda o revisionismo. E um dos assuntos que vem passando por esse debate junto a esses revisionistas, esses relativistas, é o assunto ditadura militar brasileira. Muito por causa da eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, que, como você sabe muito bem, é um ex-capitão do Exército Brasileiro, afastado por indisciplina, não é nenhum referencial, mas que sempre, na condição de deputado federal, negou a existência de ter havido uma ditadura militar no Brasil. Claro, e isso ampliou esse debate de que houve ou não houve, no caso desse grupo, não houve uma ditadura militar no Brasil. Afinal de contas, nós tivemos, segundo o argumento desse grupo de poder, nós tivemos revezamento no Executivo Federal, ou seja, não foi um presidente só, não foi um governante só, como é o caso, por exemplo, do Chile, que teve o Pinochet à frente do país, de 73 até 89. Não, no Brasil nós tivemos 5 generais alternando-se no poder. Como se essa alternância no poder entre generais não eleitos, que governaram através de decretos, que tomaram medidas como a censura, como a perseguição aos opositores e até mesmo o fechamento ao Congresso, como se isso fosse de fato um regime democrático. Então, por exemplo, essa introdução que nós estamos fazendo aqui agora é uma introdução atual. Em outro momento histórico, inclusive num passado muito recente, eu não precisaria começar essa aula falando dessa questão. Eu poderia simplesmente começar a falar sobre a ditadura militar no Brasil. Mas dado esse revisionismo, que foi muito forte e continua sendo, nas redes sociais, a gente faz essa ressalva. O que nós tivemos no Brasil no dia 31 de março de 1964 foi um golpe de Estado. Um golpe arquitetado pelas Forças Armadas, com apoio de amplos setores da sociedade brasileira. Por isso que hoje, inclusive, é mais comum e é mais correto você dizer que foi um golpe civil-militar. Fica mais apropriado. Por quê? Porque não é uma coisa só dos militares, não é uma ação só dos militares. Nós tivemos a participação e a legitimação de vários grupos sociais, entre eles, por exemplo, setores empresariais, a grande mídia, o Grupo Globo. Se não tinha ainda a Rede Globo de televisão, ela será inaugurada meses depois, mas o jornal O Globo e o Grupo Globo, como um todo, portanto a grande imprensa, setores conservadores, setores da classe média urbana brasileira, setores religiosos, como por exemplo setores da Igreja Católica, que naquele movimento da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, veja aí a permanência dos discursos, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, esses setores todos, portanto, empresarial, classe média urbana, setores da imprensa, setores financeiros, inclusive grupos internacionais. Hoje sabe-se que a ditadura militar brasileira, instaurada em 1964 com o golpe dado sobre o governo do presidente João Goulart, ela conta com o aval direto dos Estados Unidos da América. Você tinha lá o embaixador americano aqui no Brasil, que era o Lincoln Gordon, e hoje você tem acesso, inclusive público, isso está aberto a quem quiser ouvir, de conversa telefônica entre o Lincoln Gordon e o presidente dos Estados Unidos na época, que era o Lyndon Johnson, levantando a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana caso fosse necessário. Ou seja, quando os militares tomaram o poder no país, se houvesse uma reação do governo brasileiro, do Jango, ou com grupos da sociedade brasileira que não aceitariam
aquele governo, aquele regime, os Estados Unidos estavam disposto, já disponibilizando, através de porta-aviões, caças aqui no Oceano Atlântico, porta-aviões americanos no Oceano Atlântico, disponibilizaria caças para atuar em favor dos militares, uma operação que hoje todo mundo conhece como Operação Brother Sun. Inclusive, durante muito tempo, muitos desses indivíduos, desses relativistas, desses revisionistas, desses neoconservadores, negaram, inclusive, a participação norte-americana, e ela é direta, não precisou. O Jango não reagiu, o país não pegou em armas imediatamente contra o regime, e a Operação Brother Sun ficou muito mais num acordo verbal do que na materialização, na execução, mas ela existiu. Bom, o fato é que a ditadura militar brasileira se deu. Essa é a primeira consideração. Então não caia em relativismo, não caia em revisionismo, não caia em papo de rede social. Nós tivemos um regime militar sujo, corrupto, violento, antidemocrático, que maculou a história recente do país por mais de 20 anos, que comprometeu gerações inteiras, não só as gerações imediatamente ligadas ao regime, mas as que vieram posteriormente, porque o saldo de um regime ele se faz sentir 2, 3, 4, 5, 10, dependendo até 50 anos depois. É bem razoável dizer, inclusive, que a década de 80 no Brasil e na América Latina, ela não é conhecida como década perdida por acaso. Uma das questões que leva a década de 80 a ser tratada como uma década perdida, e normalmente esse termo é aplicado, é atribuído a uma questão mais econômica, mas é o saldo dos regimes militares, incluindo o brasileiro, que nós tivemos na América Latina entre os anos 60 e meados dos anos 80. Só para você ter uma ideia numérica do que eu estou te falando, e até para servir como debate, como uma argumentação com alguém que insista em relativizar o regime militar, nós tivemos durante a ditadura militar o maior nível de endividamento estatal da história do Brasil. Não há paralelo. Eu duvido que nós conseguiremos, independente de quem seja o próximo governo ou os próximos governos, abater esse saldo, mesmo na pandemia que nós estamos vivenciando, e o Brasil está tomando um tombo histórico na sua economia, até pela forma como a coisa aqui foi conduzida, não chega nem perto do regime militar. Nós tivemos um endividamento externo de mais de 30 vezes a dívida inicial, quando eles assumiram, ela cresceu mais de 30 vezes em 20 e poucos anos. Quer dizer, é uma dívida que dobrava ano após ano. E só para falar de endividamento, se você entrar em outros aspectos, nós falaremos ao longo dessa aula, você vai entender que há muito de falácia, há muito de tentativa de passar um pano, mas estudo mesmo, debruçar, ler, saber, entrar nas entranhas, participar das entranhas desse regime, poucas pessoas se dispõem a fazer. E é isso que a gente vai fazer na nossa aula aqui, tá? O seu ganho é mais do que simplesmente conteúdo para você gabaritar uma prova. O seu ganho é que é entendimento de um passado recente da sua história que impacta, inclusive, diretamente na sua vida. Mesmo se tratando de você, meu público-alvo, que é da geração do milênio, já nasceu pós anos 2000, grande parte daqueles que acompanham nossas aulas nasceram de 2000 para frente, você sofre impacto direto do regime militar brasileiro em vários aspectos. Poderia citar aqui pelo menos 3 aspectos para você. Primeiro, vestibular, para começo de conversa. Se você está estudando, está aí se debruçando, frequentando um cursinho, tendo aulas online para passar num vestibular, entenda que vestibular é uma maldita herança de regime militar. Porque a proposta educacional do governo Jango, que foi deposto, que sofreu golpe, era garantir o ensino superior gratuito, para todos os jovens brasileiros que concluíssem o 2º grau sem nenhum critério seletivo, que é uma garantia do Estado. Educação é uma obrigação do Estado, é uma das razões de ser do Estado brasileiro. Então, se eu tenho vestibular, e esse vestibular ele é óbvio que ele não soa do mesmo jeito para todo mundo, ele é altamente seletivo. Quem tem mais recurso tem mais chance, quem tem menos recurso tem menos chance, é assim que funciona. Então isso é uma herança maldita da ditadura militar brasileira. Te daria tantas outras, só na área de educação.
Você já se perguntou por que você tem 7 aulas de química por semana, ou física, ou matemática, e talvez na sua escola nenhuma de filosofia, ou uma, né? Por quê? Porque o regime militar estabeleceu, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá por volta de 1973, ele estabeleceu uma grade curricular tecnicista, extremamente tecnicista. Em resumo, não era interessante formar um aluno para ele ser crítico, pensante, para ele ter capacidade de questionamento. Isso me interessa até hoje, né? Seria um segundo argumento. E o último argumento, que eu te prometi 3, né, diretamente ligado a você, é, por exemplo, mudando um pouco da educação para outra área, sabe essa polícia que mata? Sabe a polícia mais violenta do mundo? Sabe a polícia que tinha como papel proteger o cidadão? Claro que isso não vale para todos os policiais, né? Não vale nenhuma generalização, mas você acompanha todos os dias nos jornais aqui, né? O nível de violência policial que você tem no Brasil, isso é a herança maldita da ditadura militar, que deu carta branca para execução, que deu carta branca para tortura, que transformou o Estado num Estado que tortura, que persegue, que exila, que mata, que esconde, né? Então, isso são alguns dos exemplos. Então, não caia nessa, meu querido aluno. Se você adquiriu o meu curso, eu tenho certeza que adquiriu porque viu algo mais do que simplesmente conteúdos prontos e acabados, formatados e padronizados. Tá? Meu objetivo é que você tenha senso crítico, que você tenha capacidade de discernimento, que você entenda realmente esse processo, porque aí o resto, gabarito, vai ser consequência natural. Combinado? Feita a minha introdução, tá? Na aula que vem, então, eu falo para você sobre, especificamente, a montagem do regime militar no Brasil. Até lá!